tempo de construção da estação, da linha vermelha. Alguém chegou a ver? Eu vi. Eu tentei pesquisar, não tem nada de tempo de construção, só que faz 40... Eu não achei também, mas eu vi que teve 2 etapas. A primeira foi do dia 15 de maio de 1978 até 7 de março de 1987. E a outra foi de junho de 1985 até 17 de setembro de 1988. Eu também vi isso. Tá. A única coisa que eu vi é que ele tem 41 anos. Desculpa, Pedro, não ouvi. A única coisa que eu pesquisei que eu vi que era que ele tinha mais de 41 anos. Mas não sei se é verdade também, que eu vi ali. Tá. Eu vi que demorou menos de 6 anos. Alguém conseguiu ver quantos passageiros trafegam por essa linha diariamente? 855 mil pessoas. Qual foi sua fonte, Lara? Eu usei o www.saopaulo.gov.br. Tá. Eu pesquisei, por exemplo, né, essas informações no próprio site do metrô. No próprio site do metrô tem uma linha do tempo que é bem legal, assim, de ver, porque vai falando, né, o tempo que demorou, quais foram as primeiras estações e não sei o quê. E aí, assim, né, a linha vermelha, ela começa a ser construída em 75, no ano que eu nasci, e ela vai ser parcialmente concluída, porque o projeto é que ela se expanda um pouco mais, né? Mas ela vai ser concluída aí no ano de 88. De acordo com o site do metrô, ele transporta cerca de só a linha vermelha transporta cerca de 1,5 milhão de pessoas diariamente. Por que eu pedi para vocês pesquisarem sobre as questões de construção do metrô? A gente está falando aqui com vocês sobre ambiente global conectado, né? Quando a gente pensa numa cidade como São Paulo, essa cidade, ela apresenta problemas, sexto ano? Apresenta muitos. Fala para mim alguns problemas que ela tem. Muita poluição, muito lixo. Muita poluição. Tem povo roubando, sabe? Gente, tá tão baixinho, eu quase não ouço vocês. Não sei se é aqui A comigo. E a poluição faz Prof, então Oi? vê se o volume tá baixo no seu computador. O meu tá baixo? Vamos ver, pera lá. De boa, todo mundo. Fala aí, deixa eu ver se melhorou. Oi? Tá ouvindo? Agora sim, eu estava achando até que eu estava com problemas auditivos. Já basta os problemas visuais, agora os problemas auditivos ninguém merece, né? Muita coisa num ano só para uma pessoa. Então, como vocês colocaram aí, São Paulo, né, é uma cidade que se urbanizou muito rapidamente. Essa urbanização de São Paulo, ela não foi uma urbanização planejada. O êxodo rural, né, a saída de pessoas para vir para o centro urbano de São Paulo, por exemplo, que é uma região, que é um estado, uma cidade que possui muitas indústrias, possui muitas possibilidades de emprego, acaba atraindo muita gente para cá. Só que, né, muitas vezes, essa grande quantidade de pessoas que vêm, elas acabam sofrendo porque essa cidade não vai contar com uma infraestrutura adequada para receber essas pessoas. Então, quando eu falo para vocês da linha de um metrô, que teoricamente, né, aqui em São Paulo a gente tem vários tipos de metrô, tá? A gente tem metrô de superfície, então quando a gente pega a linha vermelha, ele é o metrô de superfície, né? O que significa isso? Ele é o metrô que você vê que ele está paralelo às marginais, paralelo à Avenida Radial Leste ali, por exemplo, então a gente consegue ver esse metrô circulando. Você tem metrô de circulação subterrânea, né? Então, quando você pega a linha azul, por exemplo, todo mundo sabe onde é a linha azul? Acho que se eu não me engano, é a linha 3.
Linha azul é a que liga, né, falando aí estações mais fáceis, né? É a que liga a estação Tietê, o metrô Tietê, a Santana, Tucuruvi, estação São Paulo, até o Jabaquara, tá? Então, ele liga aí essas regiões. Então, esse metrô, por exemplo, da linha azul, ele tem tanto metrô subterrâneo, né, que vai por baixo da terra, quanto metrô que está acima da superfície, ok? Então, quando a gente fala, né, de um metrô, por exemplo, ele é construído com o objetivo principal de facilitar a mobilidade urbana, né, para facilitar com que as pessoas circulem, utilizando menos carros, para que essas pessoas consigam chegar mais rápidos aos seus destinos e com mais conforto. E aí, o que acontece, né? Se você tem uma estação, um projeto de criar estação de metrô, e você demora 13 anos para construir essa linha, em 13 anos, a população aumenta ou diminui? O que vocês acham? Aumenta muito. Aumenta muito. Se a população aumenta, significa que quando esse metrô foi projetado, ele tinha um potencial de capacidade de atender pessoas, né? Cabiam tantas pessoas quando ele foi projetado. Quando ele foi entregue, essa capacidade era a mesma ou já estava subestimada? Ele estava subestimado. Então, o que acontece, né? As pessoas, elas vão usar o metrô e todos vocês já devem ter utilizado essa linha de metrô e devem ter percebido que em determinados horários do dia, né, que são chamados horário de pico, é praticamente desumano entrar neste metrô. Eu me lembro que houve uma época da minha vida, eu sempre trabalhei longe de casa, né? Eu nunca tive a sorte de trabalhar perto. E houve um momento da minha vida que eu trabalhava em Alphaville e eu sempre ia de fretado, mas antes de encontrar um fretado, eu ia de metrô. E quando chegava no metrô Sé, era uma situação que era muito complicada, porque assim, as pessoas, elas invadiam o metrô. Fala, Elô. Eu sempre, desde pequena, eu sempre andei de metrô com a minha avó, que ela ia lá da saúde para vir buscar aqui na Vila Matilde. Eu sempre gostava de ir na casa dela. E toda vez na Sé, sempre na Sé, era tudo lotado. As pessoas se batiam, se empurravam. Nossa, era a maior gritaria. Pois é. E aí, Elô, vivendo nesse cenário, né, de metrô lotado, de condução difícil, de gente se empurrando para conseguir entrar, enfim, você acha que ali, nessa situação, existe a possibilidade da gente desenvolver amor ao próximo, da gente desenvolver caridade, da gente desenvolver pensamentos positivos com relação à questão ambiental? Nossa, tá bem longe disso. Nossa, meu Deus do céu, não tenha dúvidas que não. Então, eu estou trazendo esse exemplo para vocês só para deixar claro que para a gente resolver questões ambientais, não dá para só resolver questões ambientais sem resolver essas questões sociais, né? Porque acaba sendo incompatível. Então, é importante que a gente sempre que pense que, por acaso, se um dia vocês estiverem em uma posição de gestão de alguma coisa, né? Que vocês tenham que administrar qualquer coisa, é sempre importante a gente pensar primeiro na sociedade. A gente precisa resolver problemas da sociedade, a gente precisa promover para essa sociedade condições mais dignas de vida, condições onde essas pessoas tenham, pelo menos, minimamente conforto para chegar ao seu local de trabalho. Porque quando a gente tem essa facilidade, a gente consegue ter outros pensamentos, a gente consegue buscar alternativas para resolver outras questões, como os problemas ambientais, tá? Então, muitas vezes, as organizações, elas acabam dando murro em ponta de faca, tentando colocar na cabeça das pessoas que elas precisam preservar o meio ambiente, mas é difícil você preservar o meio ambiente com fome, é difícil você preservar o meio ambiente lidando com situações como essa do metrô que a gente mencionou aqui para vocês, onde no espaço você tem mais de 50 pessoas por metro quadrado, sei lá, né? Esse exemplo meio esdrúxulo, mas
É difícil você falar de meio ambiente quando as condições de vida das pessoas é muito adversa, é muito difícil. Então, não dá para fazer essa conscientização, né? Não dá para você pedir para as pessoas para que elas tenham consciência ambiental se elas não têm conforto, se elas têm fome, se elas têm empregos que não são dignos, tá? Então, eu só trouxe para vocês esse paralelo, porque eu acho que é importante a gente ter essa mentalidade, tá? Acho que é importante a gente começar a observar o mundo de vários ângulos, né? E perceber que não existe só uma coisa que precisa ser resolvida, são várias coisas, e muitas dessas coisas precisam ser resolvidas em conjunto com outras, né? Não dá para eu fazer só esse aqui e deixar só no outro. No entanto, a gente não consegue, né? Fazer tudo sozinho. E aí a gente precisa sempre se unir. Precisamos aí formar parcerias com outros grupos para que nós tenhamos aí uma facilidade maior de melhoria de vida, tá? Abram a apostila de vocês, por favor, ali na página 26. Até aqui tudo bem, gente? Deu para vocês entenderem essa conexão que eu tentei fazer? Sim, prof. Sim. Tranquilo? Então tá bom. Deixa eu clicar aqui. Tá compartilhando? Tá. Sim, prof. Então tá. Então, ambiente em debates internacionais. Grifem aqui, por favor, ó. Deixa eu só receber quem tá aqui no lobby. Ai, não sei se foi uma boa. Peraí, gente, só um instantinho. Sim. Bom, grifa aqui, por favor, ó. A ONU atuou como importante mediadora das questões ambientais globais. O fato de que essas questões têm espaço significativo na pauta de assuntos internacionais no mundo contemporâneo já é por si só um sinal de vitória, de avanço, aliás, nas discussões de estratégias que diminuem impactos negativos das atividades humanas sobre a natureza. Sexto ano, todos nós, seres humanos, realizamos ações e essas nossas ações, elas impactam tanto negativamente quanto positivamente na natureza, tá? Tudo o que nós temos na nossa casa, tudo que nós nos alimentamos, tudo isso é extraído do planeta e cada vez mais que a gente precisa consumir coisas, né? Ou algumas vezes a gente nem precisa consumir aquilo, mas por uma demanda, né, do comércio, por exemplo, a gente começa a perceber que os preços são muito baixos para algumas coisas, né? E há um apelo para o consumo, né? As pessoas elas consomem muito e tudo que a gente consome gera impacto na natureza, gera impacto ambiental. Cada vez, por exemplo, ontem eu fiz um questionamento com alunos do sexto da tarde, por exemplo, e aí a gente fez um levantamento, né, do que eles tinham em casa, que era mais de um, né? Então, por exemplo, televisão. Quantas TVs tem na sua casa? Um dos alunos tinha 4 TVs na casa. Quantos aparelhos celulares tem na casa em uso e quantos aparelhos celulares tem na sua casa em gavetas, né? Aparelhos que a gente não está utilizando mais. Quanto, por exemplo, de plástico tem na casa da gente, né? Enfim, todos esses produtos, eles utilizam matéria-prima. E para eu conseguir essa matéria-prima, a gente traz muitos problemas ambientais, tá? E esses problemas ambientais vão ser desmatamento, queimada, emissão de gases do efeito estufa, né? Ou seja, gases que aumentam a temperatura no planeta. Aí a gente tem aqui
que nas últimas décadas, o aumento da preocupação com o impacto das atividades humanas sobre o meio ambiente fez com que vários líderes se reunissem, né, para observar aí esses efeitos. E aí a gente tem aqui um gráfico que mostra a estimativa de oscilações médias de temperatura de 1900 a 2000. Então, a gente já está bem atrasado nesse gráfico, né? Vocês podem perceber que esse gráfico, ele sempre vem aumentando aí essa estimativa de aquecimento global, né? Então, a gente percebe que dos anos 1900 para cá, aumenta a temperatura. Coincidentemente ou não, a gente tem um processo histórico chamado de Revolução Industrial. A gente já comentou com vocês aí, acho eu, não lembro, mas assim, a Revolução Industrial foi um processo histórico muito importante, que ele modificou todo o modo de produção, né? Antes as coisas elas eram feitas de maneira manual, artesanal, e com a Revolução Industrial, esse processo produtivo ele passa a ser feito por máquinas, né? Essas máquinas, no processo da Revolução Industrial, na primeira Revolução Industrial, eram máquinas movidas a vapor. Então, para eu conseguir esse vapor, era necessário ter fogo, né? Então, houve a derrubada de enormes quantidades de área florestal, né? A Revolução Industrial, ela começa na Europa, especificamente na Inglaterra. Então, você tem a derrubada de muitas árvores e você tem a queima, né, dessas toras, desses troncos, e essa queima faz aí a emissão de gases do efeito estufa. Então, da Revolução Industrial para cá, a gente já está percebendo um aumento dessas temperaturas, tá? A gente já comentou com vocês ela passa por ciclos de glaciação e ciclos de aquecimento. Só que nós, seres humanos, estamos mandando para a atmosfera muito mais gases do efeito estufa do que a atmosfera consegue absorver. Então, a gente está acelerando esse processo de elevação na temperatura. E aí, fatalmente, o aumento de temperatura no planeta vai trazer alguns problemas. Alguém sabe me dizer quais são os problemas do aumento de temperatura? Vai ser Aquecimento global. Faz e tem mais água no planeta. Então, tem pessoas, por exemplo, né, que muitas vezes a gente vê algumas notícias, né, no jornal, que mostram assim, estima-se que daqui até o ano de 2030, a temperatura média no planeta vai aumentar 1 grau. Muita gente olha esse 1 grau e fala assim, gente, esse povo fica com essa preocupação por causa de 1 grau. O que é 1 grau na temperatura? E aí, cada vez que a gente minimiza essa questão de 1 grau na temperatura, a gente dá pouca importância para esse problema. E muitas vezes a gente, não dando importância para ele, a gente não trabalha para tentar resolver essa questão. O fato é que 1 grau na temperatura significa que as áreas, né, temperadas e frias, elas vão mudar a sua questão climática. Então, você tem maior degelo. Essa quantidade de degelo promove um aumento de água doce no mar salgado. Esse aumento de água doce na água salgada, ela vai promover um desequilíbrio, e nesse desequilíbrio você pode ter um desastre ambiental, porque inúmeras espécies de moluscos, de mariscos, vão morrer, né? E aí você quebra a cadeia alimentar. Quando você tem uma quebra na cadeia alimentar, na sequência, várias outras espécies vão perdendo a sua fonte de alimento. E aí a gente tem o risco iminente de extinção de várias espécies. Existe um documentário na Netflix, que acho que o nome dele é Terra, e ele vai falando sobre vários biomas, né? E ele vai contando
quais são as consequências de um aquecimento global em cada um desses biomas. E é de chorar, né? A gente assiste aquilo e aí você começa a olhar e fala assim, meu Deus, quando a gente fala das áreas polares, são regiões assim que elas são muito vulneráveis, são muito sensíveis a qualquer mudança climática. Então a gente comentou aí com vocês que esse 1 grau ele pode fazer o degelo e ele vai promover a morte de várias espécies. Além disso, esse 1 grau na temperatura vai aumentar o degelo e vai aumentar o volume de água dos oceanos. Aumentando o volume de água dos oceanos, milhares de cidades costeiras ficarão inundadas. Hoje, a gente já tem várias ilhas que estão submersas, né? E a gente já tem os refugiados climáticos. E daqui a algum tempo, né, a gente pode ter problemas muito maiores. Imagine Santos, imagine Ubatuba, imagine Caraguá, imagine Angra dos Reis, imagine o litoral brasileiro sem condição de ter pessoas mais, porque as águas subiram, mesmo que seja 16 centímetros, ninguém consegue morar com água em 16 centímetros. Quer falar, Bruno? Estão vendo o Bruno aí, gente? Então, acho que ele caiu. Tá. Eu não consigo ver o chat. Então, tá. Não sei. Parece que ele saiu da aula. Acho que ele caiu. Espera aí, que ele tá pedindo para entrar. Provavelmente caiu. Ele deve ter apertado a mão acidentalmente. Tá. Qualquer coisa, se ele for falar, a gente vê aí. Então, gente, a gente vai, infelizmente, perder uma quantidade de áreas que são utilizadas para atividades econômicas, que são utilizadas para atividades agrícolas e que, por conta do aumento de 16 centímetros de água, não serão mais possíveis de serem realizadas nenhuma atividade econômica ali. Imagina a tragédia que isso causa, né? Então, muitas vezes a gente olha e fala assim, é pouco, é só 1 grau, mas esse 1 grau traz muitos problemas, tá? Vamos fazer esse exercício aí, ó. Escreva um parágrafo em que obrigatoriamente apareçam os termos a seguir. Sustentabilidade. Quando a gente fala de sustentabilidade, sexto ano, eu não sei se a gente deixou claro isso para vocês. Ser sustentável é fazer algo para que você se mantenha por mais tempo, tá? Para que você, se você é uma empresa, por exemplo, para que você tenha mais rentabilidade enquanto empresa. Então, ser sustentável é você se manter, se sustentar de maneira saudável, tá? Problemas ambientais, conferências internacionais, debate, desenvolvimento e preservação. Então, vocês vão fazer um parágrafo aí colocando esses termos todos. Alguém fez? Vou fazer agora, pronto. Tá. Também. Então, vão fazendo aí, depois vocês me falam o que é que vocês colocaram. 12 do 11.
Fizeram? Tô terminando por hoje. Tô tentando aqui, mas só que ainda não encontrei nenhum lugar para encaixar conferências internacionais. Então, lembra que assim, né? Para resolver problemas ambientais, preocupar muitas sociedades, né? Muitos países preocupados com desenvolvimento sustentável, eles vão se juntar em conferências internacionais para debater os assuntos sobre o meio ambiente. Bom, enquanto vocês pensam aí na frase, na 2, você tem conhecimento de algum problema ambiental presente no município ou na unidade de federação onde você vive? Lá no quarto. Sim, Quais? o desmatamento, a queimada. Então, a gente tem muita coisa, né? Aí perto de vocês, ali perto do Drummond, por exemplo, a gente tem muito lixo jogado nas ruas, a gente tem poluição dos rios, né? A gente tem rios que estão totalmente contaminados. A gente tem pouca vegetação, então tem muito desmatamento. Tem poluição atmosférica, né? Poluição sonora, poluição visual, poluição atmosférica, tem todo tipo de poluição. Só ali naquele reduto que a gente estuda, que vocês estudam, a gente consegue identificar muitos problemas ambientais, né? Bom, quando vocês criam a frase aí, tá bom? Não precisa criar agora. Se você, alguém já conseguiu? Quer falar a frase? Pro. Pode falar, Lara. Precisamos de um país com sustentabilidade, com menos problemas ambientais, com mais preservação em relação a animais e seus habitats, e precisamos também de mais conferências internacionais sobre o desenvolvimento da humanidade e fazer alguns debates sobre isso. Tá bom, muito bom. A minha frase ficou assim, né? Preocupados com problemas ambientais, buscando alinhar desenvolvimento, sustentabilidade e preservação, são travados vários debates nas conferências internacionais. Então, essa ficou minha frase, bem básica, mas tá ótimo. Alguém mais quer falar sua frase? Ainda não terminei. Tá bom. Depois vocês terminam, não tem problema. Então, agora a gente vai mostrar para vocês algumas dessas conferências internacionais que são criadas com o objetivo principal de buscar melhorias nessas questões ambientais, tá? A primeira conferência que foi feita foi a Conferência de Estocolmo. Então, aqui a gente vai pedir para vocês grifarem, porque ela fala por si só, tá? Então, essa conferência sobre o meio ambiente humano, ela foi realizada lá na Suécia no ano de 72, e ela é reconhecida como a primeira grande conferência entre líderes mundiais para tratar exclusivamente de questões ambientais, tá? Nessa conferência, as pessoas que estavam lá, né, eles buscaram medidas para diminuir os danos ambientais. Então, nessa primeira reunião, o objetivo principal era criar regras, criar normas para que houvesse uma preservação ambiental maior, tá? Então, eles, após essa conferência, muitos países aí começaram a estabelecer políticas de preservação ambiental, instituindo leis de proteção ao meio ambiente. Então, aqui também é importante que vocês grifem. No Brasil, né, quando ocorre
cadê? Começa a criar, por exemplo, Secretaria Especial do Meio Ambiente. Então, essa conferência ela vai trazer uma luz para que pelo menos os espaços sejam mais preservados, né? Sejam melhor cuidados, né? E aí começa a aparecer várias leis, várias regras para tentar mitigar todos os impactos ambientais que nós produzimos no planeta. Grifaram aí esses pontos mais importantes dessa primeira conferência? Sim, Bruno. Sim, grifei. Cadê para o seu lápis? Tá bom, não tem problema. E aí, em 88, por exemplo, né, a gente cria lá na Constituição Federal várias leis ambientais, e aí tem o artigo 225, que diz que isso para todos nós, né? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, na nossa Constituição, já deixa claro que não é obrigação apenas do Estado manter e preservar as questões ambientais, né? É obrigação de todos, né? Como cidadãos participantes, todos nós temos de preservar o meio ambiente para que a gente deixe ele bom para nós e para gerações futuras. E aí, sexto ano, é muito difícil, é muito complicado, porque assim, esse ano eu não consegui perceber muito, porque nós convivemos pouco tempo, né, dentro de sala de aula. Mas o que a gente percebe, né? E aí é uma crítica minha com relação à sociedade em que a gente vive. E aí eu vou colocar uma amostra dessa sociedade, que são os alunos, né? Então, você tem, em média, 25, 30 alunos dentro de uma sala de aula, e quando o professor ele entrava na última aula, por exemplo, dava muita angústia de ver a quantidade de lixo, a quantidade de desperdício que existe dentro de uma sala de aula. E aí a gente se preocupa, né? Porque é um ambiente acadêmico, é um ambiente onde as pessoas devem demonstrar aquilo que elas têm de melhor, né? E aí o que a gente se depara? Com uma população pequena, mas que não respeita o meio ambiente. E quando a gente fala respeitar o meio ambiente, sexto ano, eu não estou me referindo apenas jogar lixo no lixo. Isso é obrigação. Mas, quando a gente pega, por exemplo, caderno, e a gente vê que o aluno arranca folha de caderno sem o menor motivo, sem a menor necessidade, isso é desrespeito ao meio ambiente. Para eu produzir esse caderno, eu utilizei matéria-prima, eu desmatei, eu utilizei vegetação. E aí, se eu não cuido bem disso aqui, se eu estou desperdiçando isso aqui, é desrespeito ao meio ambiente. A gente percebe, por exemplo, a quantidade de canetas que são deixadas para trás, de estojos que são deixados para trás, a forma como vocês tratam as mochilas de vocês, assim, eu ficava angustiada de ver as pessoas descendo as escadas e batendo aquelas rodinhas da mochila com toda a força naquela escada. Isso é uma falta de respeito, de vários aspectos, né? Uma falta de respeito ao meio ambiente, porque aquilo tem uma matéria-prima, aquela matéria-prima, né? Tem todo esse discurso que eu acabei de falar. Aquilo custou, né? Tem um preço aquilo, um preço tanto econômico quanto ambiental, e as pessoas, elas não respeitam. Então, a gente precisa, né, quando a gente fala que é a obrigação de todos nós preservarmos o ambiente, não significa necessariamente que nós devemos ir até a Amazônia e fazer manifestações, né, ou dar um abraço numa árvore e dizer que a gente está protegendo o meio ambiente. Não é isso. É mais do que isso. Preservar, gente, é respeitar, é valorizar aquilo que a gente tem, é não comprar sem necessidade. Eu me lembro que logo quando vocês entraram, eu ficava admirada de ver a quantidade, os estojos de vocês eram estojos belíssimos,
com uma demanda de canetinhas, de lápis de cor, de marcadores de todos os tipos, de borrachas das mais lindas possíveis. E eu vou perguntar, mas você precisa de tudo isso? Você usa tudo isso, né? Teve uma das salas que eu perguntei para uma das meninas, que falou assim, nossa, que lindo seu estojo, mas você precisa de tudo isso? E o que a gente percebe ali, né? Um consumo, né? Uma necessidade de abastecer coisas das quais a gente não precisa de tudo isso, né? A gente consegue viver sem essa demanda toda, mas a gente é muitas vezes induzido por essa sociedade que estimula cada vez mais o consumo. Eu estava ontem assistindo um cara que eu gosto, né? É infantil, mas eu gosto deles, assim, que é o Brancoala. Não sei se vocês conhecem. E o Brancoala, ele morava antes na Espanha, né, com a família, e agora eles estão nos Estados Unidos. E ele e a esposa foram comprar roupas para as crianças, porque eles estavam voltando para as aulas presenciais. E eles cresceram muito, precisavam de roupa, e aí ele mostrava os preços, né? Então, eu não vou converter, obviamente, o dólar para o Brasil, né? Para o real, porque, enfim, né? A gente passa vergonha. Mas ele mostrava preços, por exemplo, de 2 calças legs por 6 dólares, né? Tênis por 29 dólares, sei lá. Calça de moletom, 7 dólares, 6 dólares, enfim, tinha de todos os preços, mas assim, preços baixos, né? Então, quando você olha esses preços baixos, você começa a colocar assim, gente, eu preciso disso, tá muito barato, eu tenho que levar. Será realmente que a gente tem que levar só porque está barato? Então, existe um consumo, né? Uma maneira até abusiva de consumir. E tem um outro documentário que passa no Netflix, que ele fala sobre a indústria da costura, né? E aí vocês podem se perguntar o que a indústria da costura tem a ver com a aula de conexão, né? Enfim, né? De ambiente conectado. E aí é interessante a gente perceber o seguinte, né? Nesse chama True Cost. E nesse documentário mostra o seguinte, né? Que as peças de roupa, elas são muito baratas e elas têm um objetivo delas custarem mais baixos, os preços serem mais baixos, porque a indústria da moda, ela precisa de rotatividade. Tem alguém falando? Tô perdendo? Não, precisa comprar mais, né? Preço. Ele tem como ganhar mais dinheiro do que como se fosse o preço normal. Exatamente. E aí, né, nesse documentário mostra assim, né, que as peças são muito baratas, porque precisa ter uma rotatividade, quanto mais barato, mais as pessoas compram. E aí mostra o outro lado, né, dessa indústria. Mostra o lado das costureiras, né? Então, essas costureiras, muitas vezes, elas ganham por peças produzidas. E o preço que elas ganham por peças produzidas são preços ridículos, né? São preços irrisórios, é coisa de centavos. Então, elas precisam produzir muito para que elas consigam ter uma certa rentabilidade. E aí mostra, né, por exemplo, que Zara, né, e mostra várias outras marcas, o tipo de mão de obra que essas pessoas utilizam, né, que essas marcas utilizam. Então, muitas vezes elas vão utilizar pessoas que moram em Bangladesh, que moram no Vietnã, que moram em países aí mais subdesenvolvidos, né, países mais pobres, e que essas pessoas, elas têm condições de trabalho precárias, né? Essas pessoas, então, quer dizer o seguinte: para eu ter a minha marca, eu uso uma mão de obra que eu pago pouco, que eu exploro, a Nike está envolvida nisso, e várias outras empresas, mão de obra barata, mão de obra que eu exploro, pagando pouco, e aí eu consigo pedir para que eles produzam muito, porque quanto mais eles produzem, mais eles ganham. Portanto, né, recebem por produtividade, e aí a gente começa a perceber que para produzir tudo isso, você precisa de mais matéria-prima. Essa matéria-prima precisa de mais espaço para ser plantado. Quanto mais espaço para ser plantado, mais desmatamento. Então, problema ambiental. Aí você tem uma questão social, que você emprega mão de obra, que você remunera mal, que trabalha de maneira indigna. Você pega o Brás, aqui no Brasil, por exemplo, né, em São Paulo. Brás é super barato. Todo mundo sabe que ali, né, a gente consegue comprar roupas por preços bem acessíveis.
A que custo está a acessibilidade desse preço? Né? A custo, muitas vezes, de mão de obra boliviana que veio para cá e que trabalha em condições desumanas, né? Em condições completamente insalubres. Então, a gente precisa olhar que sustentabilidade, a gente precisa pensar em tudo isso, né? A que custo está sendo esse produto barato, né? Está custando questões ambientais. Muitas vezes eu estou desmatando área que é de preservação, que não deveria, eu estou utilizando uma mão de obra ruim. Então, cabe a todos nós preservarmos o meio ambiente. E eu volto a dizer, preservar o meio ambiente não é somente jogar o lixo no lixo, é respeitar aquilo que a gente tem, é não comprar se eu não estou precisando, é ser consciente quando a gente vai fazer algum tipo de aquisição. Então, muitas vezes a gente é movido, né, especialmente aqui no Brasil e para os outros países subdesenvolvidos, né, o Brasil já não está mais nessa classificação, né, um país emergente, mas muitas vezes as pessoas elas querem mostrar o que elas têm. Então, quanto mais eu tenho, melhor eu me sinto. Essa sociedade que pensa dessa maneira é uma sociedade totalmente sem sustentabilidade, porque ela só pensa no momento, no imediato, ela não está pensando a longo prazo, tá? Tudo bem, gente? Até aqui? Tranquilo? Sim, dá para entender. É importante ressaltar que ainda tem muito para fazer, então aqui está mostrando, né, que mesmo com todas as leis ambientais, com todas as regras de proteção ambiental, a gente não conseguiu barrar o desmatamento. Então aqui a gente tem Altamira, no Pará, aqui um mapa de 1996 e as áreas desmatadas, e em 2006 a evolução. Então a gente percebe aqui, ó, o quanto evoluiu, né? O quanto aumentou. Então, por mais que a gente tenha lei, ela infelizmente ainda não é capaz, porque lei num papel que não é cumprida não vale nada. É a mesma coisa que a gente dizer para vocês assim, gente, vocês precisam respeitar o meio ambiente e vocês simplesmente desperdiçam coisas, não comem toda a comida, demoram horas no banho só para ficar se esquentando na água, rasgam papel de maneira desnecessária, compram um monte de maquiagem que não vai usar tudo aquilo. Então, tudo isso é uma maneira que a gente usa para desrespeitar as questões ambientais, tá? Vou pedir para vocês fazerem aí para casa esses exercícios, esse exercício aí da página 28 e 29, tá? E aí a gente corrige isso na próxima aula. Bom, aí falamos então, né, da primeira conferência, que foi a Conferência de Estocolmo, e nessa conferência as principais atuações foram a criação de leis, né? Os países começam ali a se movimentar para criar leis ambientais. Tudo bem na Conferência de Estocolmo, tranquilo? Sim, Pro. E em 85 e 87 haverão outras conferências, né? Em 85 a gente tem a conferência que aconteceu em Viena, e aí esses chefes de estados, eles vão de novo se reunir para debater as questões ambientais, principalmente sobre aquelas que poderiam causar danos à camada de ozônio. Essa conferência, né, de Viena, essa convenção de Viena, ela estabeleceu princípios e obrigações aos países com o intuito de contribuir para a redução e a emissão de gases que danificam a camada de ozônio e definiu as bases do Protocolo de Montreal, lá no Canadá, tratados realizados na cidade canadense do mesmo nome em 1987. Então, em 85, esses líderes mundiais vão se juntar, vão se unir para debater, porque cientistas estão percebendo que existe um buraco na camada de ozônio. E esse buraco na camada de ozônio está sendo causado por alguma coisa. Vamos estudar e debater. Tá cortando, Pedro? Pelos gases também, né?
uma parte. Outros gases, mas principalmente os gases CFC. E aí tá abrindo um buraco na camada de ozônio, e esse buraco na camada de ozônio que serve, né, como um filtro de proteção contra a entrada dos raios ultravioleta na Terra. Sem essa proteção, esses raios entram com mais assertividade e promovem estragos, né? Um dos estragos é o aumento dos cânceres de pele, o aumento da radiação na atmosfera. Então, isso tudo vai causando uma preocupação. Em 87, lá em Montreal, eles vão realmente aí identificar esses gases e definir as bases para reduzir a utilização desses gases CFC. Então, aqui a gente vai ler de novo para vocês, porque ele é um pouco mais específico, mas ele está dizendo o seguinte, né? Que os gases CFCs são gases que nós utilizávamos nos refrigeradores, né? Então, ar-condicionado, eles tinham a utilização desse gás que ajudava a resfriar, né? A manter o gás de resfriamento desses equipamentos, mas, no entanto, ele prejudicava aí questões ambientais importantes. E aí houve um tratado dizendo o seguinte, olha, todos os países precisam mudar o tipo de gás que coloca nesses gases aí para resfriar e nos aerossóis, né? Os aerossóis, eles também, né? Os sprays precisam também modificar esses gases de pressão. E aí começa uma corrida no mundo, né, de busca de outro gás para mitigar esse problema. E aí, imagina, você tem que trocar refrigeradores, você tem que trocar equipamentos de ar-condicionado, porque os que você tinha são prejudiciais ao meio ambiente, e isso foi um problema para alguns e um benefício para outros, tá? Foi um benefício para quem, gente? Para as indústrias? Então, indústrias que produzem ar-condicionado, né, equipamentos de ar-condicionado, equipamentos de refrigeração, ficaram felizes da vida, porque as pessoas precisavam trocar os equipamentos. E alguns cientistas que eles criticam essa questão do gás CFC, tá? Existem cientistas que eles alegam que isso é uma falácia, que o buraco na camada de ozônio ele não é causado por esses gases, mas houve uma empresa que criou um gás, esse gás ele custava mais caro, e aí essa empresa criou esse evento aí, dizendo que o CFC contaminava e poluía e estragava a camada de ozônio, tá? Tem esse cientista, por exemplo, que ele participou de uma entrevista do Jô Soares, não sei se vocês conhecem, e é uma entrevista interessante de assistir, tá? Talvez seja a teoria da conspiração. Vocês estão me ouvindo? Porque o meu pedreiro tá com uma Makita ligada aqui. Dá para ouvir. Mas eu também já vou acabar aqui na nossa aula. E aí é interessante a gente ver que, assim, por trás, né, de toda e qualquer obrigatoriedade, tem sempre alguém que vai levar vantagem, tá? É importante vocês se lembrarem, meu pai sempre fala isso, é uma verdade. Enquanto você chora, a empresa que vende lenço está feliz da vida. E isso é uma verdade. Então, é importante que a gente tenha essas visões para que vocês estabeleçam o senso crítico de vocês. O que vocês acham que é o certo, tá? Aqui, o que está na apostila de vocês é o que é convenção, tá? É o que é determinado e o que é para ser explicado. Mas existem vertentes que são contrárias a isso, tá bom? Bom, então, de acordo com o tratado, os países signatários significa países que concordam, que aceitam com compartilham dessa mesma regra, tá? Deveriam acabar com o uso de gases do não enxergo, vamos ler aqui, clorofluorcarbonos, que são CFCs, e o hidroclorofluorcarbonos, HCFCs,
ou substituir essas substâncias, principais responsáveis pelos danos à camada de ozônio. Atualmente, 197 países aderiram às metas do protocolo, considerando um dos acordos para a proteção ambiental de maior adesão internacional. O Brasil é um dos países que se destacaram na eliminação ou substituição do CFC. Esses gases usados principalmente em aerossóis, sprays aerossóis, aparelhos refrigeradores e condicionadores de ar, são proibidos desde a segunda metade da década de 90. Mesmo assim, como mostram a imagem da camada de ozônio, o buraco tem aumentado. Então, daí vocês tiram as consequências, as conclusões de vocês, tá? Se realmente o problema do buraco na camada de ozônio era o gás CFC ou isso era só uma estratégia de mercado para poder colocar um outro produto mais caro para poder vender, tá bom? Aí vocês colocam aí o que vocês acham de interessante. Tudo bem, gente? Até aqui deu para entender? Tá tranquilo? Como que tá a situação? Nossa, em 2008 já tá assim, imagina agora. Então, eu vou mostrar para vocês na próxima aula, mas tem indícios que está mostrando que ele está reduzindo, tá? Então, existem aí algumas comprovações de que está revertendo o processo, mas com ressalva, né? Então, não foi uma mudança que a gente viu rapidamente. Talvez seja interessante a gente fazer um levantamento, né, para sabermos quanto tempo existe, quando foi inventada a geladeira, né? Quando foi inventado o gás CFC, quanto tempo ele tem de utilização para poder compatibilizar com essas informações aí do buraco na camada de ozônio. Mas a gente deixa esse assunto para a próxima aula. Eu paro por aqui, que eu não estou ouvindo mais, e já é 55, e a gente se encontra na semana que vem, tá bom? Gente, um beijo, fiquem com Deus e se cuidem, tá? Tchau. Obrigada pela Obrigado pela aula. Obrigada a vocês, gente. Um Tchau, beijo. Fê. Próximo Tchau. curso. Até 15. Até.